Graça e paz, meus irmãos, que a paz do Deus Todo-Poderoso esteja com todos. Hoje nós vamos meditar na palavra do Deus Todo-Poderoso e hoje nós vamos abordar a nossa lição de hoje, que é libertação do pecado. Libertação do pecado. E para que possamos meditar, nós vamos refletir no versículo, no livro de João, capítulo 8, versículo 34, 35 e 36. Mas antes disso, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Deus, por tudo. Sabemos que não somos nada sem o Senhor, Pai. Sabemos que é o Senhor que nos dá liberdade. Sabemos que é o Senhor, meu Pai, que faz a diferença em nossa vida. Por isso eu Te apresento cada irmão, Pai. Que o Senhor possa estar falando com cada um. Que o Senhor possa estar tocando em cada coração, meu Pai. E que possamos sim, meu Pai, ser livre do pecado, Pai. Por isso somos gratos a Ti e Te apresento, Pai, que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a palavra do Deus Todo-Poderoso diz: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, João 8, versículo 34, 35 e 36, relata duas situações. Uma, ser escravo do pecado. Toda vez que cometemos algo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus é pecado. E quando eu busco fazer a minha vontade, o meu querer, o meu desejo da carne, eu me torno escravo dos desejos, das minhas vontades, do meu eu. E assim eu me torno escravo e desagrado ao Deus Todo-Poderoso, que quer nos libertar, que nos deu a liberdade, que nos fez livre, para que possamos buscar Ele verdadeiramente. Mas antes, irmãos, eu quero usar uma ilustração bem simples e bem interessante. Agora imagina que agora eu estou te amarrando. Imagina só, agora eu estou te amarrando. Eu estou dando um nó muito forte, com uma corda bem dura, uma corda bem firme, uma corda que não arrebenta com qualquer coisa. Você pode tentar fazer força, você pode tentar arrancar ela, você não vai conseguir. E eu estou apertando nesse exato momento cada vez mais essa corda nos seus braços, nas suas pernas. E você não está conseguindo se mexer. Você não está conseguindo mais se andar, você não está conseguindo mais fazer as suas atividades normais. Você está preso a uma corda que está amarrada, está amarrando as suas mãos e os seus pés. É exatamente isso que o pecado faz conosco. É exatamente isso que o diabo ele tenta e busca fazer todos os dias com as nossas vidas. Ele tenta amarrar, ele tenta nos prisionar o pecado, ele tenta fazer nós sermos escravos do pecado, fazendo ao ponto de nós sermos um fantoche na mão dele, ao ponto de ele fazer o que ele quer em nossa vida, ou seja, destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele tenta fazer isso de todas as formas, todos os dias. Mas nós temos a liberdade, nós somos livres, porque nós temos um Deus, um Mestre Todo-Poderoso que não quer nos escravidar. Ele quer que nós sejamos livres do pecado. E essa escolha você decide. Essa escolha você que tem que dizer que você não quer ser escravizado pelo pecado. Que você não quer estar amarrado ao pecado. Que você não quer o diabo como seu mestre. Mas você quer o Deus Todo-Poderoso como seu mestre. Que Ele te dá a liberdade. E quando você escolhe a liberdade em Cristo, Ele rompe essas cordas. Ele rompe as correntes que te prendem do pecado. E Ele te liberta, te fazendo livre do pecado, te fazendo livre para seguir e adorar o Deus Todo-Poderoso. E quando nós entendemos isso,
Quando nós olharmos para Cristo como nosso libertador, como mestre todo-poderoso, quando nós escolhemos seguir o mestre, o Deus todo-poderoso, não o diabo que quer te escravizar de qualquer forma, com mentira, com desejos carnais, com luxúrias, ele tenta te enganar de todas as formas para que você mantenha no cativo dele, ou seja, para que você se mantenha prisioneiro dele. Mas o nosso Deus, nosso mestre, ele nos fez livre do pecado. E que nós podemos analisar hoje aqui esses pontos. Então, que quando nós entendemos que nosso mestre nos libertou, nós entendemos que qual foi o tão grande, importante, o poder da cruz. Porque o poder da cruz não foi simplesmente Jesus ter morrido e ter ressuscitado. Não, ali na cruz, o poder da cruz também fez o quê? A libertação. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte, assim nos dando a liberdade de buscar e de adorar a Ele. Como diz aqui, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o poder da cruz nos deu essa possibilidade, nos deu essa vitória contra o pecado. Às vezes você pode estar aprisionado, você pode estar sendo escravo. Alguns podem estar nesse exato momento sendo escravo do vício, alguns podem estar sendo escravo da mentira, alguns podem estar sendo escravo da fofoca, alguns podem estar sendo escravo de rancor, de raiva. Mas eu quero dizer que o poder da cruz te dá a liberdade. Basta nós querermos, basta nós escolhermos seguir o mestre que nos deixa livre do pecado. Que quando nós entendemos isso, tudo isso é arrancado, é tirado da nossa vida. E quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para Cristo como nosso mestre, nós se tornamos livres verdadeiramente. Meus irmãos, nós precisamos ser libertos. Nós precisamos arrancar as correntes do pecado. Nós precisamos deixar de ser escravo para se tornar livre. Mas essa decisão é nossa. Essa decisão é sua. Ou você vai continuar sendo escravo do pecado, seguindo o mestre, que é o mestre do diabo, que só serve para nos aprisionar, para destruir, para roubar. Ou nós escolhemos o mestre Jesus, que entregou-se na cruz do Calvário, que venceu a morte, que venceu o pecado, para que possamos ser livres. Essa decisão quem tem que tomar somos nós. Então pare agora um pouco e analisa como está a tua vida. Quem você tem seguido? Quem tem sido o seu mestre? Você se considera livre? Ou você é um escravo, dependente do pecado? Tudo aquilo que te contamina, tudo aquilo que você não consegue controlar, tudo aquilo que te faz com que você faça as coisas que desagradam a Deus.
Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele nos fez livre do pecado. E Ele está dizendo que nós precisamos ser libertos. Ele está dizendo que nós precisamos escolher Ele para que possamos ser libertos da escravidão do pecado. Porque quando nós entendemos isso, quando nós escolhermos Cristo como nosso mestre, nós se tornaremos livres para servir a Deus Todo-Poderoso. Todo mal que tenta nos dominar será vencido, porque nós temos Cristo em nossa vida. Porque nós escolhemos servir livremente a Deus Todo-Poderoso. E todas as correntes, todo o pecado é perdoado. E aí nós se tornamos livres para adorar a Deus. Então que nós possamos escolher o melhor mestre para a nossa vida, para que não possamos estar preso ao pecado, se tornar escravo do pecado, se tornar um fantoche na mão do diabo, mas que nós possamos se tornar um instrumento, para que possamos ser usados por Deus no serviço do Deus Todo-Poderoso, para que possamos ser livres para adorar o Deus, livre para bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso, livre para anunciar as boas novas, livre do pecado. E eu tenho certeza, irmãos, que essa é a melhor escolha que podemos ter. É escolher o mestre que nos deixa livre do pecado. E que possamos ser usados não como um fantoche na mão do diabo, mas que possamos ser usados como instrumento na mão de Deus. Oh, com diferença! Nós somos livres. Não mais pecado, não mais escravo. Nós somos livres agora para ser usados por Deus. Não como ser mais escravo para ser como fantoche na mão do diabo. Quem você vai escolher? Ser um instrumento na mão de Deus ou ser um fantoche na mão do diabo? Pense bem nisso. A decisão é sua. Não se esqueça que cada decisão tem as suas consequências. A consequência, se você escolher ser um fantoche, fazer só a vontade do diabo, tudo aquilo que agrada o teu eu, tudo aquilo que agrada a tua própria vontade, tudo aquilo que você pensa que é bom, vai te tornar prisioneiro e te leva diretamente para o inferno. Mas se você escolher ser um instrumento na mão de Deus, você é livre para adorar a Deus, você é livre para seguir a sua vida, e você terá a maior recompensa, a vida eterna. Pense bem, qual é a melhor escolha? Qual é o melhor mestre? O diabo que te faz um fantoche, ou Deus que te faz um instrumento para fazer a vontade dele e para que você possa abençoar outras pessoas, para que você possa anunciar as boas novas para outras pessoas? Analisa bem qual é o melhor. Aqui te oferece um tesouro eterno. Aqui te oferece uma morte eterna, uma falência eterna. Quem você vai querer? Eu espero que você escolha ser instrumento na mão de Deus. E tome a melhor decisão da sua vida. Escolher o mestre que te libertou do pecado na cruz do Calvário, assim vencendo a morte. E que nós possamos sim rejeitar, excluir e abandonar o cativo que o diabo tem feito. Que possamos ser livres para ser instrumento
na mão do Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa lhe abençoar ricamente e que você possa refletir e ter a melhor decisão da sua vida. Fique na paz, meus irmãos, e até a próxima, se assim Deus permitir. Então, vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por esse momento, Deus. Obrigado porque Tu é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos libertou do pecado. Por Senhor ter nos tirado das trevas para a luz. Por ter vencido na cruz do Calvário o pecado, a morte. Obrigado, Deus. E é tão bom saber que o Senhor quer nos usar como instrumento, meu Pai. E que possamos olhar somente para Ti, Deus. E eu sei que o Senhor, meu Pai, nos perdoa. Eu sei que o Senhor, meu Pai, nos conhece e olha para os nossos valores. Abençoe cada irmão, Pai. Que o Senhor continue falando com eles sempre. E que cada um possa tomar a melhor decisão de seguir o Mestre, que nos torna livre do pecado. Um Mestre que vai nos usar como instrumento. Essa é a melhor decisão. Obrigado, Jesus, por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique todos na paz, meus irmãos. E até a próxima.